O lance na jogada volta a fazer uma tabela de primeira com o pentacampeão Rivaldo. Rivaldo, é bom contar com você de novo. Opa, um grande prazer estar novamente falando com vocês aí. Tá certo. Bom, a gente está prestes a começar as eliminatórias aí da Copa do Mundo, mais uma rodada para a seleção brasileira. Como é que é isso? Você que já disputou tantas eliminatórias da Copa do Mundo, como é que é você, de pouco em pouco, disputando a competição? É claro que nessa situação do Brasil é tranquilo, porque quando você está na frente, praticamente já classificado para o Mundial, que dá uma tranquilidade, né? O difícil é quando você está lá e as coisas não saem bem, que você quer que tenha um jogo rápido para poder sair dessa situação, pelas críticas da torcida, da imprensa. Mas hoje eu acredito que os jogadores brasileiros estão tranquilos. É claro que demora muito para ter jogo de eliminatória, mas é normal, isso é normal e eles estão tão tranquilos, né? Tão tranquilos porque eles estão bem, estão em primeiro e praticamente classificados para o Mundial. Nessa convocação a gente está vendo atletas vindos do futebol brasileiro, principalmente por esse imbróglio, né, que aconteceu lá com relação ao futebol inglês. O que você acha disso? Você acha que vale valorizar um pouco mais o futebol brasileiro ou os jogadores da Europa estão um nível acima de fato? Sempre é bom, é claro, valorizar os jogadores brasileiros, né? Sempre também tem essa, e como tem essa oportunidade, né, de colocar os jogadores do Brasil que estão jogando, atuando no Brasil, que a imprensa sempre fala daqueles jogadores que merecem estar na seleção brasileira. Então teve essa oportunidade, então os jogadores que estão no Brasil é provar que merece estar na seleção, que tem chance de ir para o Mundial. É claro que sempre o treinador olha mais o lado da Europa, porque são jogadores que estão jogando os campeonatos importantes, como a Champions. Então, por isso que, às vezes, muitos jogadores são convocados porque estão jogando jogos importantes, estão em clubes importantes na Europa. Mas, é claro, nunca o treinador vai deixar de olhar os jogos e os jogadores que estão no Brasil, né? Então, teve essa possibilidade. Então, os jogadores que foram convocados do Brasil é tentar mostrar que pode estar novamente, voltar aí alguns pela primeira vez e que pode jogar uma Copa do Mundo jogando no futebol brasileiro. Você passou por isso um pouco também. Você jogou em 93 com o Carlos Alberto Parreira, 93 para 94, jogou alguns amistosos. Como é que foi isso? Olha, a minha primeira convocação foi. Eu jogava no Corinthians, em 93. Eu fui, não joguei contra a Alemanha, perdendo 2-1, mas eu fui, mas não joguei. E depois, acho que em dezembro, se eu não me engano, outra convocação no México. E aí eu fui convocado, joguei, fiz o gol da vitória. Então, para mim, foi muito legal, né? Quando você é convocado para a seleção brasileira e jogando no clube brasileiro, né? Então, eu jogava no Corinthians naquela época e foi muito feliz. Minha primeira convocação foi quando eu jogava no Corinthians, né? É algo muito bem emocionante, né? Você jogando pelo Brasil e sendo convocado, né? E no momento que eu joguei, tive a sorte de estrear jogando pela seleção, fazendo gol. Ainda mais te deu um pouco mais de bagagem para depois disputar tanto eliminatórias quanto outras competições. Tem que dar bagagem, né? Quando você começa a ir para a seleção, tu começa a acreditar que tu pode disputar uma Copa do Mundo, né? Tu começa a acreditar que pode chegar longe com a camisa da seleção brasileira, né? Então foi o que aconteceu no meu caso, né? Eu fui convocado e depois dei sequência em alguns jogos, depois fiquei naquele jogo, acho que um jogo amistoso que teve contra o PSG, Brasil e PSG, eu acho que é o pontapé inicial do Ayrton Senna. Depois daquele jogo, o Parreira não me levou mais e eu fiquei fora, né? Eu estava cotado para ir para a Copa do Mundo de 94, né? Mesmo jogando pelo Corinthians, e fui no jogo amistoso Brasil e Argentina em Recife, se eu não me engano, 2 gols do Bebeto. Raí jogou 45 minutos, eu joguei 45 minutos no lugar do Raí, e a imprensa e todos diziam que eu era um jogador que praticamente ia para o Mundial, e fiquei naquele jogo lá, se eu não me engano, no dia 20 de abril, me lembro, 20 de abril de 94, um jogo lá em Paris. Depois dali não fui convocado, joguei só 45 minutos, entrei de titular, joguei 45 minutos e depois já estava próximo da convocação oficial, o Brasil empatou 0-0 e eu fui um dos culpados do 0-0 e fiquei fora, né? Era cotado para
ficar fora do Mundial, né? Então, foi um momento muito triste que passei na minha vida. Foi triste porque eu queria disputar, estava todo mundo, a família, os amigos, todos diziam que eu ia para o Mundial e pelo um primeiro tempo que toda a seleção foi mal, o PSG fez um arrumadinho para jogar contra a seleção, né? Acho que veio alguns jogadores de outros clubes, eu não sei exatamente isso. O PSG ficou forte, então foi um jogo muito difícil. O Brasil jogando contra um clube, mas um clube com outros jogadores fizeram. E foi um jogo difícil e 0-0. E foi aí que entrou Ronaldo, Viola, Paulo Sérgio e outros jogadores que tomaram a minha vaga assim, né? Não que tomaram, no bom sentido, né? E depois daí eu não fui mais para a seleção. Depois novamente dei sequência na seleção, né? Mas eu tinha tanta esperança de disputar aquele Mundial de 94, mas poderia ter ido e ter sido campeão. Você falou em Brasil e Argentina, e Brasil e Argentina vai ser um dos confrontos, e você tem boas lembranças, né? Tenho, sempre que fala Brasil e Argentina, eu sempre lembro, né, dos jogos, né, que esse mesmo que eu lembrei, que foi 2 gols do Bebeto, mas joguei 45 minutos muito bem lá em Recife, na minha cidade, o Arruda lotado, para mim foi uma grande festa esse jogo, joguei muito bem os 45 minutos, joguei a segundo tempo inteiro, né, que entrei no lugar do Raí. Depois tem jogo de Copa América, que eu fiz o gol de falta, tem aquele jogo amistoso que eu fiz os 3 lá em Porto Alegre. Então tem sempre jogos importantes. Com a Argentina, eu sempre gostava de jogar, porque é um jogo gostoso. Jogar com a Argentina é gostoso, é claro, quando ganha, né? Que quando perde você fica muito, muito triste, chateado, né? Mas sempre tive sorte de jogar e fazer gol. E aquele jogo lá em Porto Alegre, para mim, ficou marcado. Foi um jogo amistoso, mas foi amistoso entre aspas, né? Que não tem amistoso Brasil e Argentina, né? Sempre o bicho pega e fiz 4, mas só valeu 3, né? Poderia ter valido o quarto, mas que não foi um gol que não foi impedimento. Hoje, com o VAR, ia ser gol, né? Mas tudo bem, foi um grande jogo e agora, novamente, Brasil e Argentina aí vão se enfrentar, né? Mas mesmo com a derrota na final, eu acredito que o Brasil é mais time ainda, mesmo com os jogadores ainda, o entrosamento não é o mesmo, mas eu acredito que o Brasil ainda é favorito para conquistar uma vitória. Ah, ainda bem, tomara. Bom, a gente agora vou passar para um outro assunto. A gente está vendo muito o mercado internacional bastante agitado. O Messi indo para o PSG, o Cristiano Ronaldo indo para o Manchester. O que você está achando dessa agitação toda? Olha, isso é importante, né, para o jogador, né? A saída do Messi, o Messi não queria sair, tentou de qualquer maneira ficar, mas o regulamento não permitiu que o Messi continuasse no Barcelona. Mas cedo ou mais tarde, um dia o Messi ia, pela sua idade, ia se aposentar, mais cedo ou mais tarde não ia ser jogador do Barcelona, né? Pela idade, por alguma coisa. Então, já que aconteceu isso, desejar sorte para o Messi, também é um desafio para ele novo, né? Porque nunca jogou em outro clube, então isso também é bom para ele, outra experiência. E para o Barcelona também algo também positivo, porque o Barcelona tem que mostrar para o mundo que não só vai depender do Messi. Um dia Messi vai ter que sair, saiu agora, e os jogadores vão querer mostrar isso para o mundo, que é um grupo e que um jogador era importante, mas o grupo vai dar conta do recado e que eu acredito que eles vão querer chegar longe na Champions, como no Campeonato Espanhol. Acredito que o Barcelona ainda continua sendo favorito na Champions, como no Campeonato Espanhol. Quem você vê lá como destaque também, se destacaria desse time? Hoje, é claro, né, quando se tem o Messi, se fala muito do Messi, né? Hoje eu acredito que com o Koeman lá agora, sem o Messi, eu acredito que ele vai utilizar o grupo, então tem essa maneira, principalmente os treinadores holandeses, de buscar fazer uma equipe, não ter aquele individual, então eu acredito que o grupo do Barcelona é que vai fazer a diferença e eu acredito que é a maneira que o Koeman, o treinador, vai querer levar o Barcelona a chegar longe este ano, né? O grupo em si, não um só jogador se destacando. E em relação ao Cristiano Ronaldo agora indo para o Manchester, o que você achou? Também um desafio acertado dele, tá? Voltar para um time que ele foi ídolo, mas eu preferia que ele fosse para o Manchester do que para o Real Madrid. As críticas no Real Madrid é muito
é diferente, né? O povo, os torcedores em inglês, em termos de apoiar o jogador nessa situação, saber da idade dele, saber de tudo que ele pode fazer e também não pode fazer. Eu acredito que o respeito vai ser bem melhor para ele na Inglaterra do que se fosse no Real Madrid. Eu acho que a decisão foi acertada e como ele é um jogador que, apesar dos seus 36 anos, ele gosta de desafio como esse, eu acredito que foi um desafio acertado e que ele vai fazer muita coisa boa ainda no Manchester. Você acha, pelo que você falou, então, pelo visto, em relação ao Messi, o futebol espanhol não está perdendo tanto espaço no mercado quanto muita gente diz? Tudo vai depender quando começar a Champions, né? Tudo depende dos resultados, da maneira que joga o futebol, né? Claro que quando sempre os melhores, os que estão mais badalados, se está no campeonato, se vão ver mais aquele badalado. Mas se você vê um Barcelona jogando bem, jogando com os clubes que vão jogar na Champions e conseguir vitórias e mostrar um bom futebol, eu acho que com certeza o futebol espanhol vai ficar badalado do mesmo jeito se tem um bom futebol, se joga bem. Se joga bem, todo mundo também, tanto o Real Madrid como o Barcelona, como os clubes que estão na Champions, se faz boas campanhas na Champions, o futebol espanhol vai ficar badalado da mesma maneira. E o PSG tendo o Mbappé e o Neymar também, né? É claro, um clube forte, ficou muito forte, mas quanto mais forte, quanto mais é a dificuldade, né? Porque todo mundo já acha que já é campeão. Não, campeonato, eu acredito que no campeonato francês, praticamente, né? Eu acredito que tem grande chance de ser campeão. Ano passado não foi, mas eu acredito que este ano, o campeonato francês ou algum campeonato dentro da França lá, ou Copa da França, alguma coisa, tem praticamente 100% de chance de ser campeão, né? Mas a Champions vai ter dificuldade, muita dificuldade, porque o clube sabe do que vai enfrentar o PSG, dos jogadores que tem, então vão dificultar muito, né? Porque tem outros clubes, como o Bayern, como o Manchester City, como o Barcelona, Real Madrid, são um time de tradições, que tem tradições nessa competição, que vai dificultar muito o PSG a ser campeão da Champions, né? Não é porque contratou, tem aquele trio lá que são os melhores, que às vezes as coisas não acontecem da maneira que eles estão pensando, né? Porque do outro lado tem clubes se preparando para enfrentar o PSG de igual para igual. Agora a gente está vindo também falar em cenário sul-americano, a gente vem a semifinal de Libertadores. De um lado a gente tem o Flamengo, Barcelona de Guayaquil, o Flamengo muito cotado como favorito. Você acha que o favoritismo é perigoso? É favorito pelo time que tem, né? Mas o jogador sabe que tem que jogar. Não? O favorito, quem fala é a imprensa, quem fala é os torcedores, mas o jogador em si não. O jogador sabe que tem uma boa equipe, que vai jogar contra um Barcelona, mas que futebol é jogado. Futebol não se pode ganhar só falando que é favorito, né? Futebol é aqueles 90 minutos lá, 90 minutos em casa, e tentar fazer o bom resultado, né? E o Renato sabe disso, todos os jogadores sabem disso, que não pode ter surpresa, né? Então tem que ter muito cuidado, porque ele sabe que se fala que o Flamengo é favorito, uma saída do Flamengo não chegar a uma final, então isso é ruim para os jogadores e ruim para o próprio treinador, né? Então tem que ter o pé no chão, não escutar o que a imprensa fala, que os torcedores dizem, que já está na final, tem que jogar, que futebol é jogado, e com certeza os jogadores sabem disso, o treinador sabe disso, que tem que jogar primeiro, jogar e ter muito cuidado. Se for em casa, fazer um bom resultado. Se for fora, tentar segurar também lá um empate ou fazer um bom resultado para decidir em casa, né? Então, é assim, quando é 2 jogos tem que ter esse cuidado, mas com certeza é favorito, mas o favorito não tem que jogar primeiro, né? Tem que ver. O favorito num papel, né? Mas futebol é jogado. Estão falando muito que o Atlético e Palmeiras vai ser uma final antecipada. Você concorda? É porque as duas equipes estão muito bem, né? Muito bem. Poderia ser uma final, né? Os dois merecia estar numa final, né? E se encontraram numa semifinal, né? Você viu, Então vai ser um jogo que também não tem favorito, tanto um como o outro pode chegar a essa final contra o Flamengo ou o Barcelona. você vê alguém na frente, algum dos dois na frente? Não tem como, porque tá praticamente até o Atlético está muito, muito bem
O Palmeiras também não tem como eu ver, quem sabe, porque são 2 jogos e quem errar menos é que vai conseguir a vitória, né? É um jogo muito tenso e todos vão querer estar nessa final. Quem você acha que é o melhor jogador no futebol brasileiro em atividade atualmente? O termo de atacante é o Gabigol. A maneira que ele vem jogando, personalidade de jogar, eu queria ele com essa personalidade na seleção, entendeu? Que o treinador desse mais oportunidade para ele, da mesma maneira que o Renato dá, que o Tite desse essa oportunidade para ele, de confiança, sabe? Porque o jogador precisa de confiança, sabe? Às vezes as pessoas podem até criticar o Gabigol porque ele não faz isso na seleção brasileira, né? Que precisa da confiança do treinador, de colocar e dizer, tu é o titular e tu vai jogar os 90 minutos. Então, quando você não tem essa confiança, as coisas não acontecem, sabe? Quando você joga já pensando, sabendo que tem o Gabriel Jesus, tem o Firmino e tal, você diz, caramba, se eu 45 minutos eu não faço gol, já tem 2 atacantes lá aquecendo, sabe? Então é pressão, sabe? É pressão para os atacantes, tanto um como o outro. Quem tá, se coloca o Firmino, sabe que tem 2 lá no banco, então fica nessa, sabe? Então tem que escolher um, diz você é meu titular e vamos para que nem o Neymar. O Neymar é o que é porque, além de jogar o que ele joga, ele tem a confiança do treinador. Ele sabe, mexe todo mundo, menos ele. Então, ele sabe que a qualquer momento ele vai lá e decide o jogo, né? Que nem o Gabigol no Flamengo. Pode sair qualquer um, menos ele, que chega lá aos 90 do segundo tempo, ele vai lá e faz o gol da vitória e sai como o melhor jogador em campo. Isso aconteceu comigo e com outros grandes jogadores. Comigo, às vezes, eu sabia que eu estava mal no jogo, mas eu não saía do jogo. Porque eu sou jogador de 1 minuto, eu fazia o gol da vitória e saía como o melhor do jogo. Eu dizia, eu o melhor do jogo? Porque eu era o cara que tinha confiança e eu era o cara. Então, eu era o cara tanto no Barcelona como no Brasil. Então, eu tinha confiança do treinador, dizer, pô, você é o cara, então eu tenho que te dar essa confiança. Então, é o que Neymar é hoje. Então, eu fui nas épocas passadas, o Ronaldinho, o Ronaldo o Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Romário, o Bebeto, são esses grandes jogadores, tem que ter a confiança do treinador, né? Pelo visto, tinha vontade de jogar com eles aí, com ele, com o Neymar aí, ter eles aí, talvez até na seleção do Penta, né? São grandes jogadores, né? Sempre quem jogou bola sabe que sempre é bom, sempre é gostoso jogar com os melhores do teu lado, sabe? Então, às vezes, muitas vezes, pô, não pode jogar esse que é praticamente a mesma característica daquele e tal. Pode, tudo dá um jeito, você sempre tem que jogar com os melhores têm que estar sempre dentro de campo e se você tem os melhores dentro de campo, o adversário é que vai ter que correr atrás dos melhores, né? Eles que vão se virar para saber como é que marca os melhores. Tá certo. Rivaldo, muito obrigado por ter recebido a gente aqui, falar de novo aqui, bater esse papo. Olha, é um grande prazer falar com você sempre. E se você gostou aí desse vídeo, ativa o sininho, siga o Lance nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.